A paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos e meus amigos, mais uma vez aqui conosco, irmão Osiel Dias, trazendo para você curiosidades e estudos a respeito da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Santas Escrituras, tentando demonstrar para você de uma forma simples e descomplicada as mais interessantes curiosidades que podemos encontrar na Bíblia. Amém? Este é meu canal, Osiel Biblista, pedindo já para você me ajudar neste projeto, se inscrevendo em meu canal, deixando seu joinha lá no final, caso você goste, e compartilhar para demais pessoas e em grupos, para que a palavra de Deus possa chegar ao alcance de diversas pessoas que querem e precisam aprender um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito do grande livro, o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, o livro que fica bem no meio deste grande livro, e ele tem diversas curiosidades, não tem como a gente falar de todas, claro, mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas curiosidades interessantes que eu anotei aqui no meu papelzinho e eu quero repassar para você e você aprender comigo. Amém? Pegue sua Bíblia, pegue um papelzinho, uma caneta e vamos falar sobre algumas curiosidades deste grande e maravilhoso livro da Bíblia chamado O Livro dos Salmos. Amém? Primeira curiosidade que eu quero conversar com você é a respeito dos autores, os autores dos Salmos. Como assim os autores? Sabemos que o livro de Salmos ele é composto por 150 salmos. O que são salmos? Salmos são louvores, são orações, são poesias, e um conjunto de 150 salmos foram unidos em um bloco só, em um conjunto só, formando este grande livro que recebeu esse título de Salmos. Então ele tem diversos autores, apesar de que a maioria das pessoas pensam que todos os salmos foram compostos por Davi, pelo rei Davi. A maioria das pessoas, quando falam em salmos, logo dizem Salmo de Davi. Porém, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Certo é que uma grande maioria desses 150 salmos realmente foram escritos por Davi. 73 salmos da Bíblia foram escritos por eles. Porém, o restante não foram. Temos autores como Moisés, Etã, Remã, Salomão, os filhos de Corá, Asaf. Todos esses e outros também foram autores de salmos. Eu digo assim, outros, porque tem uns salmos que são anônimos, não sabe de quem foi a sua autoria. Por exemplo, o Salmo 1, um dos mais belos e mais conhecidos dos salmos deste livro, não se sabe quem é o autor, ele é desconhecido. E quando eu falo filhos de Corá, que são autores de alguns salmos, não confundir com os filhos de Coré, que no caso Coré, juntamente com Datã e Abirão, foi quem fizeram aquela rebelião ali contra Moisés, e a terra abriu e engoliu eles ali naquela grande rebelião. Não é Coré, são os filhos de Corá, ou seja, os descendentes, a família deste grande levita, este grande servo de Deus, que você pode até encontrar falando sobre ele lá em Gênesis 38 e versículo 18, fala sobre a descendência destes levitas, Corá, que são autores de alguns salmos. Amém? Então nem todos os salmos foram escritos por Davi, porém a maioria sim, 73 salmos foram escritos pelo rei Davi. Este nome salmo, ele vem do hebraico Terrilim, que significa louvores. E esse nosso nome que nós conhecemos hoje em português, salmos, vem do grego psalmos, que por sua vez é uma tradução do hebraico mismor. Então, do hebraico mismor é que vem essa palavra grega psalmos, e dessa palavra grega é que vem o nosso título em português, como nós conhecemos, Salmos.
também significa Halel, vem da palavra também hebraica Halel, que é louvores. Daí também vem esse nome Salmos. Inclusive, essa palavra Halel, que significa louvores, quando une esta palavra com Jah, que é o nome do Senhor em hebraico, por exemplo, Jeová é abreviado para Javé, e Javé recebe esse nome poético Jah, que significa Senhor. Então, Halel é louvores ou louvai, e Jah significa Senhor. Então é daí que vem a palavra aleluia. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor, porque aleluia vem do Halel, Jah, aleluia, ou seja, louvai ao Senhor. Amém? Então daí vem o título do nosso livro Salmos. Ele vem do hebraico Halel ou Terrilim e do grego Psalmos. Outra curiosidade: os maiores e menores salmos deste livro. O menor é o 117, pois tem apenas 2 versículos. E o maior salmo é o 119, que tem 136 versículos. Esse é o maior salmo, é o 119. Enquanto o menor, 117, só tem 2 versículos, o maior possui 136. E eu quero trazer algumas curiosidades neste capítulo 119, que possui esses 136 versículos. Se você prestar bem atenção, quando você estiver lendo o Salmo 119, no decorrer ali daqueles 136 versículos, você sempre vai se deparar com as palavras juízo, lei, mandamento, palavra, caminhos, estatutos do Senhor. Sempre quando você estiver lendo o Salmo 119, você vai se deparar em todos os versículos, vai aparecer, nem que seja uma vez, uma dessas palavras aqui: estatutos, palavras, juízo, caminhos, mandamento, lei, sempre vai aparecer nos 136 versículos do Salmo 119. Porém, desses 136 versículos, tem 7 versículos que não possuem nenhuma dessas palavras que eu citei aqui. Observe, 7, o número da plenitude. Esse número nunca vem à toa na Bíblia, ele sempre tem um porquê. Então, 7 versículos dos 136 do Salmo 119 não vão aparecer as palavras mandamentos, ou lei, ou juízo, ou palavra, estatutos, ou caminhos. Essas palavras não vão aparecer em nenhum desses 7 versículos. E quais são esses 7 versículos, irmão Osiel? Acompanha aí, o versículo 38, o versículo 82, o versículo 84, versículo 90, versículo 91, versículo 122 e o versículo 132. Nestes 7 versículos são os únicos do Salmo 119 que não aparece nenhuma dessas palavras, seja caminho, seja mandamento, seja lei, seja estatuto, seja juízo ou seja palavra. Amém? É uma curiosidade bem interessante. Você sabia que antes do livro de Salmos chegar nessa formação que nós conhecemos hoje, de 150 salmos, ele era dividido em 5 livros? Sim, antigamente o livro de Salmos eram 5 livros que uniram e fizeram um só, como a gente conhece hoje, do primeiro até o Salmo 150, que é o último. Como nós sabemos onde está essa divisão? O primeiro livro de Salmos, ele era do capítulo 1 até o capítulo 41. Do capítulo 42 ao capítulo 72 era o segundo livro de Salmos. Do capítulo 73 ao 89 era o terceiro livro. O quarto livro era do capítulo 90 até o capítulo 106. E o quinto livro era do versículo 107, capítulo 107, até o restante do livro, que é o capítulo 150. Então, anteriormente, no início, eram 5 livros de Salmos
que posteriormente os rabinos judaicos uniram e fizeram um só nesse formato que nós conhecemos hoje deste maravilhoso livro. Amém? Os 7 salmos mais populares, aqueles mais conhecidos, os mais lidos, aqueles que são mais citados, que praticamente todo mundo conhece. Você sabe quais são os 7 salmos mais populares, os mais conhecidos dentre esses 150? Vamos lá. O Salmo 1 é um dos mais conhecidos, mais citados. O 23, que eu acredito que é o mais popular, é o mais conhecido, é o mais citado de todos. O 46, o 91, o Salmo 100, o 121 e o 150. Esses são os 7 salmos mais conhecidos. Você vê, eu vou citar um versículo só de cada um desses salmos. O Salmo 1, sempre ele começa dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 23 é o mais conhecido, é o mais popular, todo cristão conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui eu faço uma observação desse Salmo 23. Ele é o mais conhecido, é o mais popular, é o mais citado, porém ele é citado assim um pouquinho de uma forma diferente. Por exemplo, observe, as pessoas sempre citam Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, está escrito na Bíblia assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observaram alguma diferença aí? As pessoas sempre citam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, esse e não está no versículo. Pode conferir aí em sua Bíblia, até na sua Bíblia online, no celular. Lá está escrito assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem esse e. Amém? Outro salmo bem conhecido, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 91, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 121, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E o Salmo 150, não vou citar o primeiro versículo, vou citar o último. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esses são os 7 salmos mais conhecidos. Você sabe qual é o salmo que é conhecido como o Salmo da Cruz? O salmo que mostra todo o sofrimento de Jesus ali na cruz é o Salmo 22. Ele demonstra ali muitas profecias messiânicas mostrando o sofrimento que o Messias passou ali na cruz. Os versículos mais fáceis de você encontrar o sofrimento de Jesus na cruz no Salmo 22 é o versículo 7, o versículo 8, o versículo 11 e do versículo 13 ao 18. Quando você lê estes versículos do Salmo capítulo 22, você vai ver ali todo o sofrimento que o Messias passou na cruz. Este salmo é conhecido como o Salmo da Cruz, o Salmo 22. E o Salmo milenial, o Salmo que fala do reino milenar de Cristo na terra, qual é? É o Salmo 2. Quando você estiver lendo ali o Salmo 2, você vai ver ali o reino de Cristo, o reino do Senhor Jesus, aqui na terra durante o milênio, o reino milenial, principalmente ali no Salmo 2, fala da sua vitória, regendo as nações com braço de ferro. E você sabia que tem um salmo que é considerado, é chamado de o Salmo Negro? Você já ouviu falar neste salmo, que os historiadores, os estudiosos costumam intitular ele de o Salmo Negro? É o Salmo 44. Por quê? Leia ali do versículo 10 por diante, né? Salmo 44, do versículo 10 por diante, que você vai entender um pouquinho do porquê que ele é chamado de Salmo Negro. Fala de Deus entregando o seu povo ao sofrimento, ao castigo. Por isso que os judeus colocaram esse apelido ali, nesse Salmo 44, de o Salmo Negro. Amém? A última observação de hoje, eu quero falar sobre esse nome Raabe.
Essa palavra Raabe aparece lá no Salmo 87, versículo 4, e também no Salmo 89 e versículo 10. O que é Raabe? Quando a gente fala nessa palavra Raabe, logo a gente lembra daquela meretriz do livro de Josué, que quando o povo de Deus foi destruir Jericó, né? Ela ali escondeu os espias em sua casa, e todo o povo ali daquela cidade foi destruído após a queda do muro, porém ela e sua família foram poupadas. Inclusive ela até entrou na linhagem santa de Jesus Cristo. Mas essa Raabe que aparece aqui nesses dois versículos do livro de Salmo, não é aquela personagem do livro de Josué. E o que é, irmão Oziel? Aqui está fazendo uma referência ao Egito. Se você for ler ali o contexto do capítulo, você vai ver que é uma referência ao Egito, principalmente ao seu líder, claro, Faraó. Faraó aqui é chamado de Raabe, inclusive diz que Deus quebrantou a sua cabeça e o destruiu a Faraó. E por que ele é chamado de Raabe? Nesse caso aqui, Raabe não é a meretriz do livro de Josué. Raabe aqui é um personagem mitológico que é conhecido como o monstro que representava as forças da desordem e do mal. Este é o personagem Raabe que aparece no livro de Salmo. Não tem nada a ver com a meretriz que escondeu ali os espiões no livro de Josué. Está falando de um personagem mitológico, um monstro da desordem, do mal, que representa as forças da desordem e do mal, que Deus usou esse personagem mitológico para falar sobre Faraó, que é quem ele está falando aqui nestas duas passagens. Você pode também ver este nome Raabe, representando esse ser mitológico aqui da desordem e do mal, lá no livro de Isaías, capítulo 51 e versículo 9, também faz uma menção a esta Raabe aqui, que é representando o Egito, o Faraó, que está sendo simbolizado por este ser mitológico aqui, que representa as forças da desordem e do mal. Amém? No segundo vídeo que eu vou fazer, o parte 2 desse, eu vou dar uma continuidade em outras curiosidades sobre o livro de Salmos. Mas neste aqui, que é o parte 1, eu quero trazer apenas essas curiosidades para você. Amém? Espero ter ajudado a você. Então me ajude também compartilhando esse vídeo, comentando, deixando seu joinha. E se você ainda não é inscrito, você se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações dos meus lançamentos de vídeo. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa, onde quer que você ande, onde quer que toque sua mão. Que Jesus Cristo lhe abençoe poderosamente. Até uma próxima oportunidade, até um outro vídeo, se assim o Criador me permitir. Amém? Glória a Deus. Fique em paz. Amém.